Bem? Então hoje a gente vai revisar um pouquinho de impulso e quantidade de movimento e depois a gente vai fazer a resolução do simulado, tá bom? E nessa resolução eu vou mostrar para vocês algumas questões que foram parecidas, que caíram em aplicações diferentes do Enem. E também a gente vai fazer uma revisão dos assuntos que a gente viu até agora, só que através de questões, tá bom? Então, primeiro a gente vai revisar impulso e quantidade de movimento. Aqui eu quero começar com quantidade de movimento, tá certo? Primeiro a gente tem esse carro e a gente também tem esse mosquito, certo? Ambos estão a 60 quilômetros por hora, ou seja, eles têm a mesma velocidade. Só que, obviamente, eles têm massas totalmente diferentes, né? O carro muito mais pesado que o mosquito. Então, imaginem que esse carro ou esse mosquito vai colidir contra uma pessoa. Claro que o carro ele vai causar um estrago muito maior, né? Porque ele tem uma massa muito maior. Isso acontece porque a gente faz essa relação da massa com a velocidade. Isso é a quantidade de movimento que um corpo possui. Então, esse carro ele possui uma quantidade de movimento muito maior do que o mosquito. Deu para entender? E essa fórmula, ela lembra muito aquela que vocês viram com a IAS das leis de Newton, lembra? Que a força é igual a massa vezes a aceleração. Vocês se lembram disso? Tá vendo que aqui nos dois a gente tem a massa, a gente leva em consideração a massa desse corpo. Então, todo corpo, ele tem que estar em movimento, ele tem uma quantidade de movimento. Deu para entender? Então, vamos lá. A gente vai imaginar duas situações. A primeira, o carro parando com uma parede, certo? Então, imaginem que ele vai bater nessa parede e ele vai perder toda a quantidade de movimento em uma fração de segundos. É o que acontece, por exemplo, no acidente de carro. Imagine um carro bem pequenininho e um caminhão enorme. O caminhão ele tem mais massa, então se eles tiverem a mesma velocidade, o caminhão vai ter mais quantidade de movimento, então ele vai causar mais estrago, certo? Então o resultado aqui vai ser desastroso, né? Porque ele vai parar, vai colidir contra a parede e vai parar bruscamente, então ele vai perder essa quantidade de movimento que é muito alta muito rapidamente. Agora, vamos para a situação 2. Imagine que tem uma pessoa que é muito forte e essa pessoa ela vai parar esse carro aos poucos. Então, esse carro ele vai perder essa quantidade de movimento aos poucos. E o resultado vai ser positivo, né? Porque ele não vai colidir, no caso. Ele vai perdendo essa quantidade de movimento aos poucos. Então, esse tempo aqui, esse tempo 2, vamos chamar assim, ele foi maior do que o tempo 1, certo? Dessa situação 1 que a gente viu aqui. E a gente viu que com o tempo maior, a situação foi melhor, né? Para o carro, vamos supor assim, para a pessoa que está dirigindo o carro. Então, isso faz com que a gente lembre sobre o airbag. Lembra que eu expliquei para vocês na última aula? O airbag, ele faz com que a sua parada não seja tão brusca, porque você vai ter mais tempo para perder aquela quantidade de movimento, certo? Com isso, a gente lembra do teorema do impulso e quantidade do movimento, que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. E a gente lembra também que impulso é força vezes o tempo, certo? E lembre, força é o quê? Força é massa vezes aceleração. Tá tudo interligado, dá para entender? A gente tenta, na física, a gente tenta quantizar as coisas, né? E dá para fazer isso, sabendo a massa, sabendo a velocidade. Então, o que seria a variação da quantidade de movimento? Seria final menos a inicial. A quantidade de movimento de um corpo que está parado vai ser zero, porque a nossa velocidade vai ser zero. Então, seria a massa vezes a velocidade, só que a velocidade do corpo parado é zero. Zero vezes m seria zero, certo? Então, seria final menos inicial. Lembram disso? Isso aqui é bem importante. E foi só uma revisãozinha, tá? Sobre impulso, quantidade de movimento, pra gente aplicar, porque realmente cai. Eu botei algumas questões para vocês. E agora a gente vai fazer a resolução do simuladinho, tá bom? Então, primeiro a gente vai ver essa questão que é de energia. E vamos lá. Se vocês não tiverem feito, vocês podem pegar lá no Google Class e tentar fazer e depois só vir conferir as respostas. Dessa vez eu digitei, porque eu sei que eu demoro muito com essa canetinha, então para ficar mais rápido para vocês e a aula não ficar tão grande, tão extensa, então eu resolvi dessa vez digitar, mas eu vou explicando direitinho, passo a passo, tá bom? Então, primeiro a gente vai ler, tá? Então vamos lá.
Considera uma região plana onde a insolação, energia solar por unidade de tempo e diária que chega à superfície da Terra seja 1000 watts por metro quadrado. Que o carro solar possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 metros quadrados e rendimento 30%. Toda vez quando ele fala de rendimento, é super importante que a gente grife e risque na hora, porque com certeza vamos usar, tá bom? Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir a velocidade de 108 km por hora é um valor mais próximo de. Então, a gente tem 1000 watts por metro quadrado, certo? Aqui que ele diz. É a insolação, tá bom? E só que ele diz que o painel, esse painel aqui, ó, que tá aqui em cima do carro, ele tem 9 metros quadrados. Porém, ele tem rendimento de 30%. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho 1000 watts por metro quadrado, mas eu tenho 9 metros quadrados, certo? Então, eu vou ter 9.000 watts por metro quadrado. Só que eu quero 30%. 30% de 9.000, que é o meu rendimento, imaginem, chega realmente luz solar, só que eu só uso 30%, então outros 70% eu dissipo na forma de calor, ou seja lá como for. E o que acontece? Quando eu faço 30% de 9.000, eu vou ter 2.700. Aí vocês devem estar perguntando, por que aqui tem joules por segundo? Eu converti de watts para joules por segundo, tá bom? Então, no caso aqui, 1 watt corresponde a 1 joule por segundo, tá bom? Então, só por isso, só porque eu coloquei aqui em energia, tá? E vocês lembram como é 30%? Você faz 30 sobre 100, tá bom? Vezes o número que você quer a porcentagem. No caso aqui vai ser vezes 9.000, tá bom? Com isso a gente pode cortar, né, esses zerinhos. Falei que não ia escrever, tô escrevendo. Corto esses zerinhos e faço 3 vezes 9, 27 e coloco esses outros 2 zeros. Então, dá 2.700 joules por segundo, certo? Outra coisa também, ele me deu a velocidade em quilômetros por hora. O que é que a gente faz? A gente passa para metros por segundo. Vocês viram lá com a IAS, né? Então, 108 km por hora é equivalente a 30 metros por segundo. E eu quero que vocês lembrem da energia cinética, que é a energia do movimento. Então, esse carro vai pegar essa energia que foi proveniente da energia solar, que ele converteu nessa chapa fotovoltaica, e ele vai usar como energia cinética, como movimento, tá bom? Que é mv ao quadrado sobre 2. Então, aqui, v ao quadrado sobre 2. Então, o que eu fiz? Ele deu a massa desse carro, aqui, 200 kg, certo? Então, 200 vezes a velocidade que ele quer atingir, lembrem, ele foi de 0 a 108 km por hora, ou seja, ele foi de 0 a 30 metros por segundo. Então, usei aqui 30 metros por segundo, certo? Ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Quando a gente faz as continhas, dá 90.000 joules. Certo? Só que o que a gente tinha descoberto? A gente tinha descoberto que essa placa fotovoltaica, ela recebe 2.700 joules em 1 segundo. Então, aqui eu coloquei, se em 1 segundo ele ganha 2.700 joules, certo? Em quantos segundos ele vai ganhar 90.000 joules, que é o que ele quer saber, porque ele quer ir de 0 a 108 km por hora, ou seja, de 0 até 30 metros por segundo. Tá bom? Deu para entender? Então, a gente faz uma regrinha de 3 simples. 2.700 joules em 1 segundo. 9.000 em quantos segundos? Certo? Então, a gente faz esse 9.000 vezes 1, esse aqui vezes esse, tá bom? Então, vai ficar 2.700 x igual a esse 90.000, tá bom? Então, esse 2.700 que tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Quando eu dividir 90.000 para 2.700, vai dar esse 33,33, certo? Então, esse aqui é o meu tempo em segundos, porque foi 2.700 em 1 segundo. Então, 9.000 em quantos segundos? Em 33,33. Então, a gente marca a letra D, tá bom?
A próxima questão eu vou resolver de um jeito um pouquinho diferente com vocês. Eu quero mostrar para vocês que dá para resolver como se fosse por unidade de medida, tá bom? E essa questão é sobre frequência. Só que ela dá pra gente resolver bem mais fácil, eu vou fazer desse modo, tá? O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoca uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora. Vocês estão vendo que se repete. 108 km por hora é quando a gente converte dá exato, dá 30 metros por segundo. A gente fez isso na questão anterior e aqui de novo, tá vendo? Sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por 8 centímetros de distância. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. Ele quer a frequência. A gente sabe que frequência é o inverso do período. Mas a frequência, a gente fala que ela é dada em hertz. O sistema internacional diz que frequência a gente tem que ser dada em hertz. Hertz é o quê? É o segundo a menos 1. Seria segundo a menos 1. É como se eu tivesse 1 sobre o segundo, certo? Então, é como se fosse o número de oscilações naquele segundo. Então, aqui a gente vai resolver por unidades de medida. Então, a gente tem um hertz, que é como se fosse 1 segundo a menos 1. Aí, o que é que ele diz? Ele diz que são 108 km por hora que esse carro está de velocidade. A gente sabe que isso equivale a 30 metros por segundo, certo? Só que ele tem 8 centímetros, essas faixinhas de distância entre uma e outra, certo? Então, o que eu fiz? Eu transformei esse 8 centímetros em metros, porque eu vou fazer uma relação desse metros com 30 metros por segundo, tá certo? Então, aqui a gente tem 30 metros por segundo, e no caso de 8 centímetros, transformando para metro, fica 0,08. Aí, o que acontece? Trabalhando com as unidades de medidas, a gente tem 30, aqui eu coloco metros, certo? Por segundo. E o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar pelo inverso dessa distânciazinha das faixas. Por quê? Vou mostrar para vocês. O inverso de um número é sempre 1 sobre ele. Então, é o inverso de 100. 1 sobre 100, certo? Então, 1 sobre 0,08. Por quê? 0,08 metros. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai cortar metro com metro. Porque quando eu corto metro com metro... aqui minha canetinha. Cortei 30 metros. Cortei, no caso, o metro do 30. E o metro aqui do 0,08, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter segundo a menos 1 no final. Então, eu vou ter 30 dividido por 0,08 segundos. Então, esse meu resultado, que dá 375, vai dar 375 sobre segundo, vamos dizer assim, seria assim, 375, certo? E aqui embaixo, a unidade que eu teria segundo. Tá, vocês devem estar dizendo, como assim você tá louca? Mas aqui vocês lembram que eu disse no início da questão que hertz é segundo a menos 1? Então, vamos supor que você não sabe frequência, não sabe nada. Você poderia lembrar que pelo menos o hertz é segundo a menos 1. Com isso, você vê a distância que ele te deu, você vê a velocidade e dá para você fazer essa manobra de cortar o metro, certo? Quando eu corto o metro, vai sobrar esse segundo no denominador e ele vai ficar segundo a menos 1, tá bom? Então, é isso, vai ficar 375 sobre segundo, que no caso seria o segundo a menos 1, que é o nosso hertz. E quando a gente olha aqui, tem a resposta da letra C, tá bom? Isso é uma outra maneira que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que eu já vi e revi ondas 1000 vezes, então por isso eu queria mostrar aqui de um jeito diferente, tá bom? Deixa eu colocar outra cor de caneta, porque a amarela eu não consigo enxergar.
E aqui eu vou analisar duas questões que são muito semelhantes. É o mesmo assunto, ondas, e eles usaram a mesma abordagem. São provas de aplicações diferentes, mas é o mesmo assunto, tá? Então, eu queria mostrar para vocês que as questões se repetem. Então, é super importante a gente fazer questões, e eu tô até pensando nesse segundo semestre a gente trabalhar muito mais com questões do que só com o assunto, tá bom? Então vamos lá. O debate a respeito da natureza da onda perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. Vocês lembram se a onda era partícula, ou se a luz era partícula, ou se a luz era onda? No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo, há uma fenda e no segundo, duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e franjas escuras. Vocês lembram que no caso aqui, ela sofre uma difração, ela contorna obstáculos, e aqui tem uma interferência, por isso que tem pontos claros e pontos escuros. A gente tem a interferência construtiva nos pontos claros e a interferência destrutiva nos pontos escuros. Lembram disso? Então vamos lá. Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria. Então, com esse experimento de Young, a gente pode perceber que a luz ela é onda, porque ela consegue contornar obstáculos. Lembra disso? Porque a onda contorna obstáculo, que é a difração. Então, é a teoria ondulatória, né? Então, só pode ser essas três. Ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e polarização. Não. A luz sofrer interferência e reflexão. Não é reflexão que ela sofre, também não é polarização. Justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e interferência. Certíssima, letra E. Tá? Então, aqui a gente tratou de ondulatória e ele queria saber a natureza da luz. Nessa outra questão, a gente vai ver que ele trabalha a mesma temática. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala atravessando o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Eu quero que vocês lembrem de ondas. Vocês lembram que eu disse onda não transporta matéria, não transporta energia, lembram disso? Então vamos lá. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então ele contesta, veja a pergunta. O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Não, vamos pular, né? O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Vamos deixar em stand-by. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Interessante, né? A crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. Não. A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos? Não, isso aqui não. Então, aqui eu quero que vocês percebam a pergunta. Então, o texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então, o que é que ele está contestando? Aqui ele diz: isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala atravessando, pois certamente isso repugna bastante essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Então, a gente tem a propriedade dos raios de luz. Se a gente tomar a luz como onda, no caso, ela quando atravessa, ela não vai interferir na outra nesse caso. Talvez vocês estejam perguntando, né, ou pensando, tá, mas e no experimento de Young, não tem interferência? Tem, mas é porque ele difrata com uma fenda muito pequenininha, que é da mesma ordem do comprimento de onda da luz. Lembram disso? Então, quando difrata com a mesma ordem de comprimento da luz, a luz ali, no caso, se espalhou, certo? Então, o que é que ele contesta? Ele contesta o corpuscular, porque ele está defendendo ondulatório, tá bom? Então, ele contesta o de Newton,
tá certo? Então, vocês podem ver que aqui ele usou duas questões que ele fala de natureza da luz, se é ondulatório, se é corpuscular, tá bom? Então, vamos lá. E aqui a gente vai ver trabalho. Essa aqui é uma questão bem simplesinha. Eu acho que eu até não lembro, eu fiz uma bem parecida com vocês. Então, vamos lá. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos mundialmente, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo ereto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de. A gente precisa lembrar que trabalho é igual a variação de energia, no caso, energia cinética. Então, ele foi do repouso até atingir, vamos ver aqui, 12 metros por segundo. Então, eu posso fazer a variação de energia cinética, que é a final menos a inicial. Só que vocês lembram que a inicial é zero, porque ele está em repouso. Então, eu vou trabalhar só com a final. Por isso que aqui tem mv² sobre 2, tá bom? Então, a massa dele é 90, a velocidade foi a velocidade que ele atingiu, no caso, 12 metros por segundo, que está no SI, está certinho. Então, 12² dividido por 2. A gente fazendo essa continha aqui, vai dar 6.480 joules. Só que vamos ver que aqui está em que? Notação científica. Então, a gente vai andar com a vírgula. Vocês lembram disso? Então, imagina que a vírgula está aqui atrás. Então, a gente vai andar com ela por essas casinhas. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui. 6, seria 6,480. Só que aqui ele arredondou, ele colocou 6,5. Tá bom? Então, não tem problema, porque realmente seria mais próximo, vamos dizer assim. Então, 6,5 vezes 10 à terceira, porque nossa vírgula ela andou 3 casas, tá bom? E essa daqui, eu acredito que seja a última questãozinha, foi um simuladinho bem pequeno. E porque ele tem muita continha chata, então por isso eu coloquei poucas questões. E nesse daqui a gente também tem potência, a gente também tem como se fosse aquela eficiência, então vamos lá. Uma das formas de se obter energia elétrica é usar uma lente convergente circular para concentrar os raios de sol em um único ponto, aquecendo o dispositivo localizado neste ponto a uma temperatura elevada. Então, é como se a gente tivesse isso aqui, e a gente concentra os raios aqui no meio, aqui, ó, fazendo com que a gente eleve a temperatura de um certo corpo, tá? Nesse caso, seria para realmente ter energia térmica, né? Com a transformação da energia luminosa em energia térmica, pode-se criar vapor de água. Aqui ele vai explicar, né, como é que a gente faz isso. Pode ser criado vapor de água que moverá uma turbina e gerará energia elétrica. Então, eu vou aquecer a água que estaria passando por esse local, tá certo? Então, quando eu aqueço essa água, ela vira vapor e vai girar uma turbina que vai gerar energia elétrica. Seria mais ou menos o mesmo mecanismo de uma hidrelétrica, só que vocês lembram que é a água que faz com que gire a turbina. A energia potencial da água, que vai cair de uma certa altura, né? Virar energia cinética e girar a turbina. Então, semelhante, né? Para projetar um sistema de geração de energia elétrica a fim de alimentar um chuveiro elétrico de 2.000 watts de potência, então a potência é 2.000, tá certo? Sabe-se que nesse local a energia recebida do Sol é 1.000 watts por metro quadrado, bem semelhante àquela que a gente fez, né? Esse sistema apresenta a taxa de eficiência, olha aqui, de novo, de conversão em energia elétrica de 50%. Então, toda energia solar que eu receber, eu só vou usar 50%, tá bom? Então, isso é bem importante para a gente calcular. E ele pede que a gente considere raios de π igual a 1,8. Qual deve ser em metros o raio da lente para que esse sistema satisfaça os requisitos do projeto? Então, primeiro, a gente vai separar os dados. A potência é 2.000 watts, certo? A intensidade do Sol é 1.000 watts por metro quadrado, a eficiência é de 50%.
E a área, como se fosse a área dessa lente, né, circular, seria πr ao quadrado. Para que vocês lembrem lá da matemática. Então, a área vai ser πr ao quadrado, tá bom? Só que o que acontece? A gente tem 1000 watts por metro quadrado, só que ele fala que a eficiência é de 50%. Então, quando eu tiro 50% desse valor, eu vou ter 500 watts, tá bom? Então, 500 watts em 1 metro quadrado. Só que eu preciso de 2000 watts. Tá vendo aqui que a unidade de medida tá ajudando também? Então, 2000 watts eu vou ter em quantos metros quadrados? Fazendo a regrinha de 3 também, eu faço aqui meio pelos extremos, né? Vai dar 4 metros quadrados. A gente podia fazer assim, 4 vezes 5 não é 20? Ó, se eu multiplicar isso aqui por 4, o 5, né? Dá 20 aqui, ó. E depois eu só acrescento meus outros 2 zeros, tá bom? Então, dá 4 metros. Só que ele quer saber quanto é o raio. E aqui eu tenho a área que deu 4 metros. Então, a área é πr ao quadrado, vai ser igual a 4. Só que o que eu fiz? Tá aqui, né? O π, o r ao quadrado, eu passei o π para baixo, ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nosso r ao quadrado, nosso raio ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 4 dividido pelo π, tá bom? Então, esse expoente, ele vai passar, essa potência, ela vai passar como raiz. Então, esse R vai ser igual a raiz de 4 sobre o π, tá? Por isso que ele diz raiz de π igual a 1,8, tá bom? Então, o raio vai ser igual a qual a raiz de 4? 2, porque 2 vezes 2 é 4, certo? E qual é a raiz de π? Ele nos deu 1,8. Então, o raio vai ser igual a 2 dividido por 1,8. Fazendo essa continha, a gente podia fazer assim, não gosto de trabalhar com vírgula, odeio vírgula. Então, a vírgula vem para cá. Imaginem que também tem uma vírgula aqui, certo? Então, ela também tem que mandar uma casa. Então, a gente bota um zero. Então, é como se fosse 20 dividido para 18, tá? Então, na hora da prova, pode fazer assim que fica mais fácil. Isso dá 1,11, aproximadamente. Então, da letra E, tá bom? Então, vocês viram que sempre cai essa questão, a potência, a área. Então, é muito importante também na matemática, né? Saber a área do círculo, a área da, vamos supor assim, de uma região retangular, de um quadrado, tá certo? Então, essas são coisas importantes da gente saber. E a gente sempre tem que ver que ele dá essa eficiência, então a gente sempre tem que tirar essa porcentagem, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e bons estudos. E qualquer coisa me chamem, mandem dúvidas. Eu gosto quando vocês perguntam. E é isso. Até mais.